Olá, seja bem-vindo à nossa aula de matemática financeira. Hoje nós vamos falar sobre taxas de juros, né? Porque as taxas de juros são taxas que a gente já estudou, né? A gente estudou juros simples e juros compostos, né? E a gente viu alguma coisa chamada sobre taxas de juros. Tá? Hoje a gente vai trabalhar sobre taxas de juros, que é calcular as taxas equivalentes, né? E taxas efetivas de juros simples e juros compostos. Então, o que são as nossas taxas de juros, né? Os cálculos financeiros realizados na HP, né, 12C e pelo simulador do Excel estão baseados na condição de que a unidade referencial de tempo à taxa de juros coincide com a unidade referencial de tempo dos períodos de capitalização. Ou seja, né, se a taxa de juros, você tem uma taxa de juros 12% ao ano, então você tem que ser capitalizado o quê? Anual, né? Se a taxa é 12% ao mês, tem que ser capitalizado mensalmente, então tem que estar na mesma data, certo? Então, o que são taxas de efetivo, né? Taxa efetiva é a taxa de juros em que a unidade referencial de seu tempo coincide com a unidade de tempo dos períodos de capitalização. Isso é uma taxa efetiva, falamos em juros compostos, né? Então, ou seja, 2% ao mês, capitalizado mensalmente, ou seja, está no mesmo. 3% ao trimestre, capitalizado trimestralmente, ou seja, né, aqui está trimestral, né, também está trimestral a taxa. Ou seja, né, ó, a taxa, né, ó, ó, a taxa de juros coincide com a unidade referencial de tempo dos períodos capitalizados, né? Então, aqui é a nossa taxa efetiva. 6% ao semestre, capitalizado semestralmente, e 10% ao ano, capitalizado anualmente, né? Então, está tudo no mesmo período. Isso é a taxa efetiva. Tá? A taxa efetiva é uma taxa utilizada nos cálculos financeiros e nas funções financeiras das planilhas eletrônicas para a realização dos cálculos financeiros e regime de juros compostos. Ou seja, né, se você for usar tanto a planilha do Excel ou a calculadora, né, que é a HP12C ou o simulador HP12C, né, estaremos tudo falando de taxa efetiva, ou seja, né, a capitalização do período é exatamente a taxa no mesmo mês, se for mensal, se for trimestral, né, semestral ou anual. Então, essa taxa efetiva é isso, beleza? Então, vamos falar sobre taxas proporcionais, né? O que é o conceito? O conceito de proporcional está o quê? Portanto, diretamente ligado ao regime de juros simples. Então, a gente vai ter uma taxa proporcional falando de juros simples e de juros compostos, né? Então, a gente fala, por exemplo, em juros simples. Ó. Exemplo 1. Calcule os montantes, né, acumulados no final de 4 anos a partir do principal de $100 no regime de juros simples com as seguintes taxas: 12% ao ano, 6% ao semestre e 1% ao mês. Então vamos lá. Repara, aplicando a fórmula de juros simples, ó, né, qual o valor futuro? O valor futuro 148. Taxa de 12% ao ano durante 4 anos, presente valor, né, ó, de 100, então 148. Item B, a taxa de 6% ao semestre. Então, 4 anos você tem 8 semestres, calculando $148. A taxa de 1% ao mês, então 4 anos, 4 vezes 12, né? 12, 48 meses, né? Cada ano tem 12 meses, vezes 4, 48 meses. Então, taxa mensal, 148. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui o mesmo valor futuro para 3 taxas diferentes. Ou seja, essa taxa de 12% ao ano é equivalente a essa taxa de 6% ao semestre, que também é equivalente a essa taxa de 1% ao mês, né? Ou seja, em regime de juros simples, a gente tem que essas três taxas, né, são taxas equivalentes, né? Ou seja, proporcional. Então vamos lá, o que é uma taxa ser proporcional, taxa equivalente, né? Então a gente tem o que? Se a gente tem uma taxa, ó, mensal, né, é o que? Ele é proporcional a ter uma taxa anual, né? Ou seja, por quê? Ó, a taxa mensal é o que? A mensal é 12 vezes, né? 12 vezes a taxa mensal vai dar a taxa anual. Então a gente tem essas fórmulas, né, que a gente vai usar. Então, ou seja, fazendo a igualdade, ó, né, a taxa, né,
Ó, 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal vezes 12. Então acontece o que aqui? Quando você faz a conta aqui, ó, vai simplificar 1, então aqui a taxa anual é igual a taxa mensal vezes 12. Então a gente tem todas as taxas aqui que são as taxas proporcionais. A taxa anual é igual a taxa anual, semestral vezes 2, né? Simples, né? Porque nenhum ano tem um quanto semestre? 2 semestres. Que por sua vez é igual a taxa mensal, trimestral, ó. O que é trimestre? De 3 em 3. Então, eu tenho quantos trimestres no ano? 4. Então, 4 vezes a taxa trimestral é igual a taxa anual, que por sua vez é igual a taxa mensal, né? O que é a taxa mensal? 1 vezes a taxa mensal vezes 12, porque eu tenho 12 meses no ano, né? E a taxa diária vezes 36, porque eu tenho 360 dias, né? 360 dias no ano. Então a taxa diária vezes 360, né? Então a gente tem essas taxas que são taxas proporcionais. Então para transformar de uma para outra é só, né? Ou você multiplica ou você vai dividir de acordo com os fatores. Tudo baseado aqui, ó, né? Anual, semestral, não é? Então só fazer essas equivalências, digamos assim, certo? Então vamos lá. Ó. Calcular as taxas semestral, mensal e diária proporcional a 6% ao trimestre. Não é? Não é 6% ao trimestre? Não é isso? Então, ou seja, né, o que você vai fazer? Ó? Trimestre, para quê? Você quer ir de quê? Você quer ir de semestre, você quer semestre, tendo a taxa em trimestre. Então, ou seja, um trimestre vezes 4 é igual a quem? Ao o quê? Ao semestre, né, que você quer para ir? Para semestre. É igual a que 1%. A taxa trimestral vezes 4 é igual a taxa semestral vezes 2. Né, ó. Então, logo, você pode simplesmente, ó, né, fazer essa igualdade. Então, qual vai ser a taxa aqui, ó, né? Qual que vai ser a taxa semestral, né, que é o que você quer? Então, você pode simplificar por 2 aqui o que ele fez. Ó, então, a taxa semestral é quem? É a taxa trimestral vezes 2. Coloca a taxa trimestral, que é tira da porcentagem, 0,06 vezes 2 vai dar 0,12, que é equivalente a 12% ao semestre. Ó, agora de trimestre para mensal. Ó, então você quer o que? De trimestre para mensal. Então, uma taxa trimestral vezes 4 é igual a taxa mensal vezes 12. Então, coloca aqui, simplifica por 4, a taxa trimestral vai ser quanto aqui? 4, aqui, ó. Você quer mensal, então o que? Você vai simplificar, então vai dar o que? 3 vezes a taxa mensal, né, ó. Você é só fazer essa operação. Você está indo da onde para onde, ó, né? Quer dizer o que? Que em um trimestre eu tenho quantos meses? 3 meses, né? Como eu quero a taxa, ó, eu quero a taxa mensal, então eu isolo o mês. Então vai ficar o que? A taxa trimestral dividido por 3, que é igual a 2% ao mês. Agora eu quero para a taxa diária, então você vai lá de novo, ó, trimestral para dia. Então 1 vezes a taxa trimestral vezes 4 é igual a I, né, 1, que no caso aí é a taxa diária vezes 360. Então, ó, 1 I, no caso I vezes 4 é igual a diária vezes 360. Como eu quero ir para diária, ó, simplifica tudo, ó, então vai dar o que? A taxa diária é a taxa trimestral sobre 90, né, que é 0,06 dividido por 90, que vai dar igual a 0,0667% ao dia. Então aqui a taxa proporcional, tá? E também tem uma taxa o que? Proporcional, né, para juros compostos. Então taxas equivalentes são o que? São taxas de juros fornecidos em unidade de tempos diferentes, que ao serem aplicadas ao mesmo principal produzem o mesmo prazo. O mesmo prazo produzem o mesmo montante acumulado no final daquele prazo no regime dos compostos. Então, o que? Então, a gente vai contar a taxa proporcional, né, em relação ao trimestre, ao semestre, ao dia. É isso, né? Então, repara aqui, ó, no mesmo exemplo lá, parecido com o de juros simples, né? Calcular o montante acumulado ao final de 4 meses, a partir do principal de $100, no regime de juros compostos, né? Com as seguintes taxas de juros. Então, a gente tem algumas taxas de juros aqui, ó. 12,6825% ao ano,
6,1520 ao semestre e 1,00 ao mês, né? Calcular essas taxas aí a um principal de 100, beleza? É isso que a gente vai fazer aí. Então, aqui nós temos, né, calcular, e tem a taxa anual, 12% ao ano durante 4 anos. Aí aplica na fórmula de juros compostos, né? Valor futuro ao valor, presente, 1 mais a taxa elevado a n. Transforma 12% aqui, ó, em 0,126825, soma 1, eleva a quarta potência, vezes 100. Ou você também pode usar a calculadora financeira, né? Usando a financeira, você tem quem? Você tem que o presente valor, né? Sempre negativo, né? Presente valor negativo. A taxa 12,6825% de taxa. Durante 4 anos você vai encontrar o valor futuro. Então 161, né? 161,22, que é o que a gente encontra aqui, tá? Aí ele vai, deixa eu zerar aqui, né? Isso daqui, item A. O item B, mesma coisa, só que vai mudar agora o que? Essa taxa aqui, ó. Agora você vai mudar os dados, né? Então você tem 100 de valor presente, né? A taxa agora 6,1520 de taxa. O período agora 8 semestres, porque em cada ano tem 2 semestres. Tem que multiplicar 4 anos vezes 2, né? Período de 8, qual é o valor futuro? Ó, 161,22, mesmo valor futuro. Então aqui pela fórmula e aqui pela financeira. Pode ser tanto pela financeira quanto pela fórmula. Valor presente, 1% de taxa ao mês, agora 48 meses, né? Qual é o valor futuro? O mesmo valor futuro, 161,22, né? Então temos também o valor futuro, beleza? Então, o que? Essa taxa de 12,6825 ao ano é equivalente a essa taxa de 6,1520 ao semestre, que por sua vez é equivalente à taxa de 1% ao mês. São taxas equivalentes. E como que a gente sabe, como que a gente consegue encontrar as taxas equivalentes? Porque aqui foi dado essas taxas e a gente viu que o valor futuro é o mesmo, né? Para períodos diferentes, para taxas diferentes. Ou seja, logo essas taxas são equivalentes. É o que a gente vai encontrar. Então, ó, em um mês, né? Em um ano eu tenho o que? 12 meses. Então, ou seja, o valor futuro, né? Basta você igualar valor futuro igual ao valor futuro. Então, vai ficar o que? O valor presente é o que? 1 mais a taxa mensal elevada a 12, que é igual ao valor presente de 1 mais a taxa anual elevado a 1 potência, né? Cancela valor presente com o valor presente, valor futuro é igual ao valor futuro, por quê? Que é igual, porque é igual ao valor futuro, né? Então, para ser equivalente à taxa, tem que o mesmo valor presente tem que gerar o mesmo valor futuro, né? E aí iguala, então o que? 1 mais a taxa anual, né? Um ano, eu tenho quantos meses? 12 meses, é 1 mais a taxa mensal elevada a 12. Então aí você tem a mesma ideia agora, só que agora para juros compostos. 1 mais a taxa anual elevado a 1. 1 mais a taxa semestral elevado a 2. 1 mais a taxa trimestral elevado à quarta potência. 1 mais a taxa mensal elevado a 12, né? 12 avos, igual a 1 mais a taxa diária elevada a 360. Por que elevado a 360? Porque em um ano tem 360 dias. Né? Então é simples fazer isso, não é nada difícil. Então aí os cálculos vão ficar um pouco mais chatos de serem feitos, né? Calcule as taxas de anual, semestral, que são equivalentes a 3% ao trimestre. Então qual é a taxa anual referente a 3% ao trimestre? Então, você vai pegar aqui, ó, anual e trimestre, tá aqui, ó, né? Você quer isso? Você tem essa que vai encontrar essa aqui. Então 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa trimestral elevada à quarta potência. Simples, ó. Você tem a trimestral, então onde está a taxa trimestral, substitui por 3%. 3% que é 0,03 mais 1 elevado à quarta potência. Então vai dar 1,03 à quarta potência. Isso aqui é igual a 1 mais a taxa anual, é igual a 1 mais a taxa elevada à quarta potência. Esse 1 aqui vai passar subtraindo. 1,03 elevado à quarta potência, ó, é 1,125509.
Então, a gente tem 1,03 elevado à quarta potência, é 1,25509 menos 1, né? Então, isso aqui vai dar igual a 12,55% ao ano. E a taxa semestral? Mesma coisa, ó. Você quer ir o quê? De semestre para trimestre, de trimestre para semestre. Então, trimestre, semestre, faz essa igualdade, ó. Né, ó. Então, aqui vai cancelar potência 2, então aqui vai ficar elevado ao quadrado, né? 1,1 mais 3% ao quadrado. 0,03 mais 1 elevado ao quadrado menos 1. Fazendo as continhas vai ficar aqui em 6,0900 ao semestre. Beleza? Então aqui tem 3 exercícios para que vocês possam fazer. Calcular a taxa mensal, que é equivalente a 10% ao ano. Calcular a taxa diária, que é equivalente a 1,55% ao mês, né? E determinar as taxas anual e semestral, que são equivalentes a 3% ao trimestre. Determinar as taxas anual e semestral, que são equivalentes a taxa de 9% ao trimestre. Beleza? Então façam esses exercícios aí, né? E a gente se encontra nas próximas aulas. Obrigado e até mais.